de títulos, ganhando do Palmeiras. Mas, se o Palmeiras elimina o São Paulo, vamos colocar assim, tá? 2 jogos. A gente pode dizer que esse confronto da Libertadores é maior do que o título paulista? Veja bem, esse confronto não dá o título, né? Ele te joga para a próxima fase. O Campeonato Paulista deu título e tirou o São Paulo de uma sequência muito incômoda, sem títulos. Tem mais peso o confronto da Libertadores do que a final do Paulista? Hein, ô Abel, vou começar contigo, Abel, quero te ouvir. Tem mais peso, para mim tem mais peso. Agora, tem esse... Eu nem tinha parado para pensar nisso. Não, O William faz umas perguntas, cara, eu acho que ele não, isso madrugada. eu acho que tem mais peso, sim. Viu, Prats? Tem uma reuniãozinha às 7 da manhã, que é uma reuniãozinha encapetada, viu? Essa reuniãozinha aqui sai com cada uma, rapaz. Vamos armar isso aqui. A gente fica só armando as cascas de banana aí para vocês. Olha, não garante título, mas é um Palmeiras em busca de um tri da Libertadores, que seria espetacular, né? E um bi consecutivo. Se o Palmeiras é tri, ele alcança o Grêmio, alcança o Santos, alcança o São Paulo. Ou seja, chegaria a uma semifinal e eliminando, evitando, né, o São Paulo de sonhar com o tetra. Olha só, então eu acho que tem peso maior sim. Agora, para o São Paulo, esse Paulistão, ele teve um peso maior por causa da fila, do tempo que o São Paulo estava sem ganhar um título paulista, ou um grande título. Teve, obviamente, a Sul-Americana de 2012, mas o São Paulo desde 2005, né, que não ganhava um Paulistão, e desde 2008, né, o último título brasileiro, 6, 7, 8. Então teve um peso diferente, teve uma importância a mais para o São Paulo essa final do Paulistão. Mas a Libertadores, pelo tamanho da competição, pela repercussão, por tudo, eu acho que é um peso maior, sim. Esse mata-mata, mesmo sendo quartas de final, não sendo uma final, para mim tem mais peso que a final do Paulistão, sim. Você acha também, Breiler? Porque se passar pelo São Paulo nas quartas, né, se avançar e depois for eliminado... Aliás, deixa eu fazer uma coisa aqui, ó, para não dizer que estou sendo parcial. Eu falei de eliminação do São Paulo. Bato na madeira 3 vezes pro torcedor do São Paulo. Agora eu falei de eliminação do Palmeiras. Eu bato na madeira 3 vezes pro torcedor do Palmeiras. Aí depois vocês veem qual lado da madeira aqui é mais forte. Opa, bateu com a canhota aí, hein? Canhota, Néstor, canhota. Aqui, aí vamos ver qual lado é mais forte. Sem clubismo. Eu não vou me comprometer, Bati na madeira para um lado e para o outro. Agora, ô Breiler, se o Palmeiras e depois não dá em nada, acaba sendo eliminado numa próxima fase, enfim. Legal, passou pelo São Paulo, mas não conseguiu o título. E o São Paulo ainda vai ficar com... A taça tá lá. Isso aí já tá resolvido. E foi em cima do Palmeiras, né? Ainda assim, esse confronto teria mais peso? Então, William, a diferença de percepção varia de clube para clube, porque o torcedor do Palmeiras, quando perde a final do Paulista, ele não teve um grande peso para o Abel. Acredito que o torcedor até lamentou mais outras perdas na temporada, a queda no Mundial de Clubes. Ali o torcedor do Palmeiras, não, até pela forma como o Paulistão se desenhou para o Palmeiras, no começo, não dando muita importância, o próprio torcedor também relativizou a perda. O que não vai acontecer numa eventual eliminação na Libertadores. Aí a pressão já começaria a ficar maior, seria uma queda muito mais lamentada para o Palmeiras do que a perda de um título. Isso daí, indiscutivelmente. Para o São Paulo, o título significou muita coisa. Significou até mesmo um crédito para o Crespo. Se o Crespo não tivesse vencido o Paulistão, é provável que nesse começo de brasileiro dele, a diretoria tivesse até uma percepção diferente, tivesse feito outra escolha de abreviar o trabalho, porque o Paulistão deu um crédito, mostrou que o Crespo tem um perfil vencedor, o Crespo sabe entender as necessidades do clube, ele se adaptou muito rápido a isso. Mas nesse momento, para o São Paulo, acredito que uma eliminação na Libertadores para o Crespo não custaria tanto quanto para o Abel. Então, para mim, até a diferença de perspectivas no início da temporada de cada clube, acredito que para o Palmeiras esse seja o jogo de fato para tratar como o jogo do ano, jogo da mobilização, um clássico que mereça assim, uma entrega diferente do que foi no Campeonato Paulista. Então, para mim, os holofotes estão mais no Palmeiras. O que acontecer com o São Paulo, o Palmeiras tem um elenco superior ao São Paulo. Por mais que o São Paulo tenha se dado bem
o Crespo ainda não perdeu para o Abel, a gente falar em qualidade, o elenco do Palmeiras é muito superior. As perspectivas são maiores, as expectativas também. Então, por isso, eu creio que hoje, nesse jogo, né, nesse confronto, o Palmeiras tem uma responsabilidade maior. Não pelo fato do São Paulo ter ganhado o Paulista, mas pela diferença de contextos e de expectativas envolvidas entre os dois clubes. É que eu penso o seguinte aqui, viu, Pratis? Vamos colocar na conta. Se o São Paulo vencer o Palmeiras, eu estou falando vencer no confronto, eliminar o Palmeiras, aí o São Paulo já ganhou do Palmeiras na final do Paulistão, aí elimina o Palmeiras de novo. Mais uma vez, o São Paulo eliminaria o Palmeiras na Libertadores da América, né? Que o Palmeiras não conseguiu fazer isso com o São Paulo, né? O São Paulo ficou melhor no Brasileirão. Bem lembrado, Abel. Bem lembrado, Abel. No confronto aqui do Brasileirão, o Palmeiras tirou a chance melhor. matemática do São Paulo no Brasileiro. Matemática. O time já não tinha chance de ser campeão, mas o empate do Rony tirou o São Paulo matematicamente, ou de disputa de título, pelas contas no ano também. passado, sim. Isso. Sim. E tem mais uma coisa aí na conversa, né? Para o Palmeiras, seria mais uma eliminação. O Palmeiras foi eliminado pelo CRB na Copa do Brasil. Então eu tenho a impressão, o Prata, até em cima disso que o Breler falou, eu vi ali que o Abel concordou, que assim, se o São Paulo passa, São Paulo já fica grandão. O confronto contra o Racing já colocou o São Paulo numa outra pegada, numa outra energia, né? Se ganha do Palmeiras, se perde, aconteceu, o Palmeiras tá... Mas se o Palmeiras é eliminado pelo São Paulo, o Palmeiras que acabou de perder a liderança do Campeonato Brasileiro, eu acho, conhecendo o meu Palmeiras, rapaz, vai ter crise corneta, maior. Vai ter amendoim, vai ter crise, hein? Exato. Não, analisando o contexto dos clubes, eu concordo com vocês. Mas é aquela história, William, até para perder tem jeito. Vai perder, mas vai perder de que maneira? Vai perder de uma maneira normal, natural, ou vai perder de uma maneira assim, acachapante? Aí é outra conversa também. Né? Agora, eu concordo que o contexto... Mas eu acho que para o Palmeiras hoje... perder de qualquer maneira, eu acho que o Palmeiras ser eliminado de qualquer maneira vai ser ruim. Será que aqueles 1 a 0, amigos 0 a 0, pênaltis. Será que aqueles nossos amigos estão achando isso também? Aqueles nossos amigos estão terminando. Olha, eu acho que... será? Eu acho que sim. Vou mandar uma mensagem para o nosso amigo. Vou mandar uma mensagem aqui para ver a temperatura que ele manda de volta. Vamos lá, Eu vi que pela manhã eles estão animados já. É o seguinte, ô William, esse contexto dos clubes é importante para a gente falar do confronto, né? O Breler lembrou muito bem. A maneira que o São Paulo tratou o Campeonato Paulista, foi a maneira que realmente o São Paulo viu ali o fim da fila, um título estadual, ganhando do rival na final. Né? Isso aí para o São Paulo teve um peso muito grande. Para o Palmeiras era uma outra situação. O Palmeiras tinha vencido Libertadores e Copa do Brasil meses antes, né? E claro que o Palmeiras queria ganhar o Paulista, mas a gente viu que a repercussão para o Palmeiras, mesmo com derrota, claro que as críticas aparecem, os questionamentos são absolutamente naturais, mas eles têm um peso diferente, um peso menor. Libertadores, aí é uma outra história para o Palmeiras e para o São Paulo também. Mas eu também tenho essa visão, antes de começar o confronto, né? Para o Palmeiras é um confronto que não vai, talvez... ser aceito aí, tem uma tolerância muito grande, para o São Paulo tem uma tolerância um pouco maior. Se isso vai mudar com o decorrer do confronto, aí é uma outra conversa, eu acho que a gente vai ter de aguardar para ver o que vai acontecer, mas eu também acho que o contexto dos clubes tem um peso diferente. Acho que como cada um clube está encarando a Libertadores, como cada clube encara a Libertadores, eu acho que o Palmeiras nesse momento encara como uma chance não só de eliminar um rival, como ficar próximo do Tri. São Paulo próximo do Tetra, mas o São Paulo com dificuldades que estão agora assumindo os últimos jogos do time pelo Brasileiro. Veremos. Concordo com os companheiros em relação ao peso de cada um antes de começar a bola a rolar hoje no Morumbi. Sem dúvida. Daqui a pouquinho a gente vai bater um papo com o Silas, tá? O Silas ao vivo, já do Morumbi, vai trocar uma ideia com a gente. Deixa eu fazer uma perguntinha para vocês. Tem até uma telinha aí para a gente usar, se a produção puder colocar aí, sobre os dois treinadores, o Abel e o... Quero te ouvir sobre Daniel Alves, hein? O homem treinou ontem, deixaram o treino para a parte da tarde, o homem treinou, está à disposição. O que fica fora do campo, Silas. O homem tem que jogar, tudo bem contigo? Fala, William, um grande abraço. Breler, um grande abraço, fã do esportes. A gente está aqui,
Já tudo preparado, daqui a pouquinho vão vir as duas equipes para cá, daqui a pouquinho, um pouquinho, bastante, né? A gente está na parte da manhã ainda. Olha, William, eu estava hoje de manhã pensando nos laterais direitos que nós tivemos no Brasil. A começar de Carlos Alberto Torres, Toninho, Edevaldo, passando obviamente por Nelinho, passando por Cafu, Jorginho e Daniel Alves também, né? Não é porque não foi campeão do mundo que ele não tem a qualidade que ele tem ou a gente vai menosprezar isso, não. Mas o jogador, William, na minha opinião, não pode nunca ser maior do que a instituição, do que o clube, por mais que ele tenha feito. Então eu acho assim, que concordo com você, passou, hoje é o dia da Vera, como a gente costuma dizer no futebol, ele tem futebol para isso, mostrou nas Olimpíadas a sua liderança, aqui vai dividir com o Miranda, a liderança do trabalho, mas se ele tiver em boas condições, se o Dr. Sanches deu ok, se o preparador físico deu ok, Hernan Crespo deu ok, e ele, que não é um menino, né, William Breler, sabe os sintomas de cansaço, sintomas de dor também. A gente costuma dizer que quando a dor é nas duas pernas, por exemplo, ok, quando é numa perna só, numa posterior só, aí o cara tem que tomar cuidado. O Daniel já não é um menino, sabe entender as informações que o corpo vai mandando. Agora, ele em condições, eu acho que tem que ir para campo, levando em consideração, óbvio, a idade que ele tem, levando em consideração a viagem e o desgaste que ele teve lá nas Olimpíadas, né? Então, Silas, mas sabe o que eu estava pensando aqui, rapaz? O São Paulo não se posicionou oficialmente sobre a questão Daniel Alves, que eu acho que foi muito bem até. Pra pôr lenha na fogueira, deixa quieto, tem um confronto importante, nada pode desviar o foco desse confronto. Mas ao mesmo tempo que o São Paulo não se posiciona, eu fico com a impressão que é o seguinte, Silas, vamos ver o que o Daniel vai fazer aí nos jogos contra o Palmeiras? E dependendo do que vai acontecer aí, a gente vê o que faz, sabe? Então assim, fica a impressão, Silas, assim, se ele arrebentar, São Paulo se classificar, ele der assistência, ou meter gol, fazer 2 grandes partidas, pô, Daniel, tudo bem, chega aqui, conversa, a gente entendeu. Se ele for mal, se ele não acrescentar muita coisa, o papo é diferente. Ou seja, vai ser uma pressão danada em cima do Daniel. É o jogo de maior pressão, o confronto de maior pressão para o Daniel Alves nessa passagem pelo São Paulo, Silas? Eu acredito que sim, William, porque a gente tem que lembrar aqui, ele não jogou a final contra o Palmeiras, né? Jogou bons jogos, fez bons jogos contra o Palmeiras, mas a final ele não participou. O Benítez também não participou, né, da final. Mas é um jogador importante e para mim, eu acho assim que esse aspecto ele vai tirar de letra, porque ele é muito bom jogador, né? É um cara que sabe jogando na ala direita. Se ele jogar na lateral, o São Paulo entrar com 2 zagueiros e ele entrar na lateral direita, aí eu acho que ele vai ter problema. Agora, se entrar com 3, mais o Luan, a zaga vai estar protegida, ele vai ter liberdade para jogar. Eu acho que ele tem tudo para fazer um bom jogo. Agora, eu concordo com você também. Ele se colocou numa pressão totalmente desnecessária. Poderia ter feito como o Guilherme Arana fez. Muito obrigado, Atlético Mineiro, por me permitir ir para as Olimpíadas, mas eu vou jogar contra o River, quero jogar contra o River, meu foco agora é Libertadores. Eu acho que o discurso do Daniel, eu ouvi o Renatinho falando ontem, num dos nossos programas, eu acho que o Renatinho foi muito feliz. Eu acho que ele falou demais, não pensou em todas as palavras e falou, e acabou que, assim, de uma certa forma, deu um tiro no pé, né, William? Sem dúvida nenhuma. Silas, bom trabalho para você aí, boa cobertura desse jogo de ida aí do choque entre São Paulo e Palmeiras pela Libertadores. A gente vai acompanhar aqui nos canais esportivos do Grupo 19 do Fox Sports. Abração, Silas.